Olá, sejam bem-vindos ao Portal de Corregedorias. Estamos aqui hoje dando início ao nosso curso que vai apresentar um panorama geral da atividade correcional. Assim, inicialmente, vamos compreender o que é essa atividade, em seguida discutir o papel das corregedorias dentro da administração pública e, por fim, verificar quais são as principais atividades exercidas pelas corregedorias e também os obstáculos e desafios enfrentados. E a primeira pergunta que se faz: o que é atividade correcional? E é necessário lembrar que a atividade de correição ela é um dos pilares que sustentam o movimento de criação de um ambiente íntegro, ético e transparente dentro da administração pública. Ela tem como objetivo investigar, apurar e identificar atos ilícitos que são praticados por agentes públicos. E aqui eu menciono agentes públicos, não somente os servidores públicos, mas também os empregados públicos que praticam irregularidades dentro das respectivas instituições. Assim, tendo ciência de uma irregularidade, caberá à unidade de correição apurar, investigar e identificar todos os envolvidos naqueles ilícitos. E ao final de um processo, poderá ser aplicada uma penalidade para o servidor público. E dessa forma, é certo que as unidades de correição garantem a observância de diversos princípios, regras e normas dentro da administração pública. É importante mencionar que a atividade correcional acaba tendo um importante efeito inibidor, preventivo e repressivo no combate à corrupção. De fato, quando agentes públicos são punidos pela prática desses atos mais graves, é certo que se gera um desestímulo para que outros agentes pratiquem esses mesmos atos. Além disso, é dada uma mensagem muito clara de que não há tolerância com a prática desses atos de corrupção. Assim, se cria um ambiente de mais ética e integridade dentro da administração pública. É indispensável destacar aqui que as corregedorias passaram, depois de janeiro de 2014, a ter um novo desafio, que é a responsabilização de pessoas jurídicas envolvidas em atos de corrupção. De fato, depois do advento da Lei 12.846, que é de agosto de 2013, mas iniciou a sua vigência em janeiro de 2014, depois que essa lei entrou em vigor, as corregedorias passaram também a ser responsáveis pela punição e apuração de casos de corrupção praticados por pessoas jurídicas. De acordo com a Lei 12.846, uma empresa que pratica algum dos atos ilícitos previstos ali no artigo 5º daquela norma pode ser responsabilizada, tanto na esfera civil como na esfera administrativa. E pela própria natureza da atividade das corregedorias, a responsabilidade administrativa acabou ficando com essas unidades. E o que faz uma corregedoria? Inicialmente, nós podemos aqui destacar que a corregedoria é a unidade responsável por fazer o chamado juízo de admissibilidade, ou seja, verificar se uma denúncia, uma representação ou outro documento trazendo uma notícia de irregularidade tem potencial para iniciar uma investigação que vai demonstrar a prática de um ato ilícito por parte de um agente público ou de uma pessoa jurídica nos termos da Lei 12.846, que acabamos de mencionar. Sendo verificado que, de fato, existem indícios da prática de um ilícito disciplinar ou de um ilícito por uma pessoa jurídica, será iniciada uma investigação, um processo de responsabilização que, ao final, poderá resultar em uma punição para o agente público ou para a pessoa jurídica. Além disso, as corregedorias também têm a função de instaurar, acompanhar e supervisionar os processos que são conduzidos dentro daquela unidade, de modo a também orientar as comissões. E nesse ponto é importante destacar que a capacitação dos servidores que atuam nessa atividade também é responsabilidade das corregedorias. Elas devem se preocupar com essa questão e garantir que os servidores que estão incumbidos da tarefa de conduzir esses processos estejam, de fato, capacitados para conduzir esses processos de modo adequado, eficiente e dentro de um prazo razoável. As corregedorias devem manter também a interlocução constante com outros órgãos de controle, com outros órgãos que têm como missão enfrentamento à corrupção. Assim, deve-se manter um permanente diálogo com o Ministério Público, Polícia Federal, Tribunais de Contas e com a própria CGU, de modo a garantir que eventuais provas que são produzidas nesses outros órgãos cheguem também ao conhecimento das comissões que conduzem processos disciplinares contra servidores e processos de responsabilização contra empresas. Isso é muito importante, manter essa harmonia na atuação entre os órgãos. Além disso, as corregedorias também devem gerir informações correcionais, ou seja, devem gerir informações a respeito dos processos que estão sendo conduzidos na respectiva unidade
ou naquele órgão. Por quê? Para se ter um controle da efetividade das atividades correcionais dentro daquele órgão ou entidade. Assim, verificar, por exemplo, quantos processos foram instaurados nos últimos 12 meses, quantos processos foram julgados nos últimos 12 meses, o tempo médio de duração dos processos e também controlar a questão da prescrição. De fato, a questão da prescrição deve ser uma grande preocupação das corregedorias, já que, de alguma forma, impede a aplicação de sanções para agentes públicos ou empresas que estão envolvidas em atos de corrupção. Deve-se registrar, por fim, que as corregedorias não substituem o papel dos gestores e suas atribuições, que decorrem do chamado poder hierárquico. Assim, caberá aos gestores distribuir as atividades dentro das respectivas unidades, supervisionar as equipes, orientar os servidores, dar ordens e tudo mais para garantir que aquelas atividades sejam exercidas da melhor forma possível. Todavia, se for verificada a prática de ilícito, caberá às unidades de correição, às corregedorias, instaurar um processo, apurar quem praticou aquele ilícito e, ao final, se for o caso, aplicar a penalidade para o servidor envolvido. Bem, esse foi o primeiro vídeo de nosso curso, que teve como objetivo apresentar um panorama geral da atividade correcional e das unidades de corregedoria. Convido a todos para conhecerem todo o conteúdo disponível no portal. Um forte abraço e até a próxima.